Voltamos, então, para o segundo bloco da nossa aula. Estamos estudando os elementos obrigacionais, que são três. O elemento subjetivo, credor e devedor, o elemento objetivo, que é a prestação, e o terceiro elemento, que é o elemento imaterial, que é esse elemento anímico ou espiritual, que nada mais é do que o vínculo jurídico que liga as partes a uma prestação. É a razão jurídica que vincula credor, devedor em torno da prestação, em torno do objeto obrigacional. E este vínculo jurídico, ele decorre basicamente da lei ou da vontade das partes. A teoria, que estudando mais a fundo, identifica outras fontes, e há também uma teoria que identifica que somente é a vontade a única geradora das fontes. De modo geral, para fins de concurso público, as duas grandes fontes da obrigação são a lei e a vontade. Então, as fontes desse vínculo jurídico seriam a lei e a vontade das partes. E esse vínculo jurídico possibilita, então, que o credor exija do devedor o cumprimento da obrigação. É justamente por existir um vínculo jurídico que o credor está autorizado a cobrar do devedor, a exigir o pagamento, sob pena de coerção judicial e sob pena de execução patrimonial. Vejam o artigo 391 do Código Civil, artigo 391 do Código Civil, que prevê a responsabilidade do patrimônio. Todo o patrimônio do devedor responde pelo seu inadimplemento. Então, veja, significa que uma vez inadimplida, a obrigação jurídica vai refletir no patrimônio do devedor, não na pessoa do devedor, no patrimônio do devedor. E esse patrimônio poderá ser escutido pelo Poder Judiciário. Aqui o termo técnico é excussão do patrimônio, escutido pelo Poder Judiciário. Agora, importante a gente observar o artigo 499 do Código de Processo Civil de 2015, que prevê o seguinte: a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se é impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Vou reler. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se é impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Significa, então, que o legislador optou por dar prevalência à tutela específica da obrigação. Somente quando impossível ou não mais necessário é que a obrigação se converterá em perdas e danos. A conversão em perdas e danos, então, passa a ser uma última hipótese na exigibilidade judicial da obrigação que foi inadimplida. Agora, esta questão da exigibilidade, da coerção judicial com a responsabilidade patrimonial do devedor, ela só se verifica nas obrigações civis, nas obrigações jurídicos civis, aquela que há exigibilidade judicial. Por quê? Porque há um outro tipo de obrigação, que é a obrigação natural. Vejam, é o vínculo jurídico que garante a coercibilidade judicial. Portanto, é a presença de um vínculo jurídico que caracteriza uma obrigação como civil, passivo de coerção judicial. Na ausência do vínculo jurídico, nós poderemos ter tão somente uma obrigação natural. As obrigações naturais são aquelas, então, desprovidas de coercibilidade. Na obrigação natural, nós temos também três elementos. O elemento subjetivo, credor e devedor, o elemento objetivo, que é a prestação devida, e temos também o elemento imaterial. Mas esse elemento imaterial não será um vínculo jurídico, será tão somente um vínculo de ordem ética ou moral. Então, veja, a obrigação natural é aquela desprovida de coerção. Ela possui os mesmos três elementos, ou melhor, ela possui também três elementos:
elemento subjetivo, credor e devedor, elemento objetivo, que é a prestação, e também possui um elemento imaterial, mas é um elemento de ordem moral ou ética, e não de ordem jurídica. Por isso, ela não apresenta coercibilidade judicial. São exemplos de obrigações naturais a dívida já prescrita, porque o credor perde a pretensão. Então, a dívida prescrita e as dívidas de jogo. E aqui duas observações sobre dívidas de jogo. Em 2017, o STJ decidiu que a cobrança de dívida de jogo contraída em países onde a atividade é legalizada pode ser feita por meio de ação ajuizada pelo credor no Brasil. Em regra, a dívida de jogo no Brasil, ela não é jurídica, é obrigação natural. Mas, se o brasileiro foi até o estrangeiro, exemplo, ele foi num cassino em Las Vegas e lá contraiu dívidas de jogo, local onde a atividade é lícita. Essa dívida poderá ser cobrada no Brasil. O STJ entendeu que não ofende os bons costumes e mais, o dever de pagar, nesse caso, decorre da própria boa-fé objetiva. O devedor não poderia se furtar ao pagamento somente porque retornou a um país onde aquela atividade não seria lícita. Agora, então veja, o STJ decidiu que a cobrança de dívida de jogo contraída em países onde essa atividade é legal pode ser feita por meio de ação ajuizada pelo credor no Brasil. O recurso especial, caso queiram fazer a leitura da ementa, é o recurso especial 1.628.974 de 2017. Recurso especial 1.628.974. 1.628.974 de 2017. Agora vejam, a obrigação natural, ela tem um vínculo, não é um vínculo jurídico, é um vínculo ético-moral. E é por isso que o pagamento realizado na obrigação natural não admite o indébito, não autoriza o reembolso. Uma vez realizado o pagamento da dívida prescrita ou da dívida de jogo, mesmo não sendo juridicamente obrigado, aquele que paga não poderá reaver o valor, porque o débito existia, ele só não era passível de coerção judicial. Então, veja, o artigo 882 do Código Civil prevê a não repetição da dívida, do pagamento da dívida prescrita, das obrigações naturais, artigo 882. E o artigo 814 do Código Civil, artigo 814, prevê o pagamento da dívida de jogo. Apesar de ser uma obrigação natural, portanto, não ser juridicamente exigida, a dívida de jogo, uma vez paga, não pode ser reembolsada. Agora, uma outra observação sobre as dívidas de jogo. A doutrina e a jurisprudência estabeleceram uma tripartição das dívidas de jogo. Nós temos os jogos proibidos, e aí qualquer efeito civil deles decorrente é nulo, a exemplo do jogo do bicho, que inclusive é contravenção penal. Então, nós temos os jogos proibidos, que não geram efeitos civis. Nós temos os jogos regulamentados por lei, a exemplo das loterias. E aí, nesses jogos, os efeitos da relação entre o apostador, o jogador e a instituição é um contrato, com todos os efeitos normais de um contrato. Portanto, dívidas, obrigações civis, obrigações judicialmente exigíveis. E nós temos os jogos tolerados, que é essa categoria intermediária entre jogo proibido e jogo regulamentado. O artigo 814 do Código Civil, ele se refere a esses jogos tolerados.
E, a título de curiosidade, o STJ já considerou possível a cobrança de dívida de aposta em corrida de cavalo, porque esse determinado jogo tinha ou tem uma regulamentação legal. Então, vejam, a obrigação natural que se refere à dívida de jogo é somente a dívida de jogo tolerado. Não pode ser em relação à dívida de jogo proibido, e não é o caso da dívida de jogo regulamentado, porque o jogo regulamentado gera os efeitos civis naturais de um contrato. Bom, nós temos 3 grandes teorias sobre este elemento imaterial dos contratos. Desculpa, esse elemento imaterial das obrigações, esse vínculo jurídico. Teoria unitária, teoria dualista e a teoria eclética. Essas teorias, elas vão trabalhar os elementos débito e responsabilidade, que na doutrina alemã e incorporada no linguajar jurídico brasileiro seriam Schuld e Haftung. Inclusive, no último concurso do TJ Rio de Janeiro, de 2019, tivemos uma questão em que abordava somente os termos Schuld e Haftung nas alternativas. Então, é um termo estrangeiro, mas incorporado na linguagem do direito civil brasileiro. Essas teorias, então, vão tratar sobre esses elementos. A teoria unitária, ou teoria monista, que já é uma corrente superada, ela defende que só há um vínculo entre as partes da obrigação. Só haveria um vínculo jurídico entre credor e devedor. Este vínculo jurídico seria o débito, o Schuld, de modo que a responsabilidade ou o direito de exigir estaria dentro deste vínculo jurídico. É uma teoria minoritária, é uma teoria já superada. A teoria monista, então, ou unitária, defende que só há um vínculo entre as partes, que é o vínculo do débito. Só haveria o objeto da prestação. O direito de exigir seria algo implícito. A segunda teoria é a teoria dualista ou binária, que é a teoria majoritária. É a teoria atualmente majoritária. Essa teoria dualista entende que há 2 vínculos entre os sujeitos da obrigação, entre as partes da obrigação. O primeiro vínculo seria o dever de prestar, o débito, Schuld. E o segundo vínculo, o Schuld, seria o vínculo em relação ao sujeito passivo. E o segundo vínculo, que seria em relação ao sujeito ativo, seria o direito de exigir a prestação, Haftung. Essa teoria dualista, ela entende que há 2 vínculos independentes e que Schuld seria em relação ao elemento passivo e Haftung em relação ao elemento ativo, ao sujeito ativo. E vejam que Haftung não é o direito à prestação, e sim o direito de exigir a prestação. Esse é o ponto. A terceira corrente, que é uma corrente dita eclética, capitaneada no Brasil pela professora Maria Helena Diniz, ela entende que há 2 vínculos, tal como a teoria dualista. 2 vínculos, obrigação e responsabilidade, débito e responsabilidade. Mas ambos seriam igualmente essenciais, sem qualquer prevalência entre eles. Segundo a professora Maria Helena Diniz, na teoria dualista ou binária, os 2 vínculos estariam presentes sempre na mesma pessoa, dando uma prevalência para a ideia de responsabilidade. A teoria eclética, então, ela teria a vantagem de demonstrar que os débitos e os vínculos são igualmente importantes e que não precisariam que não precisariam ser da mesma pessoa. Explicaria, segundo a professora Maria Helena Diniz, melhor as hipóteses em que há
débito sem responsabilidade ou responsabilidade sem débito. Nós veremos adiante. De qualquer forma, para fins de concurso, segundo o que consta no manual, volume único, dos professores mais conhecidos, a teoria dualista ou binária seria a teoria majoritária. Bom, vamos imaginar, então, um exemplo aqui para compreender a situação. Imaginemos um contrato de mútuo financeiro, mútuo federatício, que é o empréstimo de dinheiro a juros, entre João e José. João é o mutuante, aquele que empresta, e José é o mutuário, aquele que recebe o empréstimo. E o Pedro, ainda amigo do José, é o fiador do contrato. Veja. Schuld, o débito, é a obrigação a ser cumprida, é a prestação a ser cumprida. É o débito do devedor. Schuld, então, é o objeto imediato da prestação. No nosso exemplo, Schuld é o débito, é a dívida de José. Deverá pagar João na data aprazada, na data combinada. Então, veja, nesse caso, José tem o débito e José também tem o dever de pagar na data. Então, José tem Schuld e tem Haftung. Tem débito e responsabilidade, Schuld e Haftung. Quando ele cumpre a obrigação na data correta, extingue-se a obrigação. Extingue-se débito e responsabilidade. Se ele não cumpre a obrigação, João poderá executar o contrato contra José, que tinha Schuld e Haftung, e agora também contra Pedro. A dívida não era de Pedro, mas Pedro se obrigou ao ser fiador. Então, Pedro não tem Schuld, mas Pedro tem Haftung. Responsabilidade sem débito. Agora, essa responsabilidade, Haftung, diz respeito à responsabilidade patrimonial pela obrigação. Sempre uma responsabilidade patrimonial. E aqui a gente entra na classificação entre obrigação perfeita e obrigação imperfeita. A obrigação perfeita seria aquela que há Schuld e Haftung visualizados numa mesma pessoa. O débito com a finalidade imediata, que deve ser voluntariamente cumprido, adimplido, e a responsabilidade patrimonial no caso de inadimplemento, que seria a coerção. Então, a obrigação perfeita é aquela em que estão presentes, ao mesmo tempo, débito e responsabilidade, Schuld e Haftung. A obrigação imperfeita seria aquela obrigação em que há apenas um desses elementos. Débito sem responsabilidade, a exemplo da obrigação natural, ou responsabilidade sem débito, a exemplo do fiador. Então, vejam que nós temos situações excepcionais em que Schuld e Haftung não aparecerão na mesma pessoa. Débito sem responsabilidade, Schuld sem Haftung, obrigação natural, dívida prescrita, dívida de jogo tolerado. Responsabilidade sem débito, Haftung sem Schuld, a posição do fiador, a posição daquele que presta uma caução em contrário de terceiro. Agora, tem uma terceira figura interessante, que eu não coloquei no slide, peço que vocês anotem, que é a figura da responsabilidade executória secundária. Responsabilidade executória secundária. O que seria isso? Exemplo, a esposa tem o seu patrimônio executado por uma dívida contraída pelo marido que dizia respeito a toda a família. Vejam, responsabilidade executória secundária. A responsabilidade pela dívida
pode recair sobre o patrimônio de terceiros que não têm a qualidade jurídica de obrigados, que em tese não teria nem o Schuld nem o Haftung, que é o caso da cônjuge ou da companheira que tem o seu patrimônio afetado por uma dívida contraída pelo marido, quando se comprova que essa dívida se reverteu em benefício da família. Ela não é a devedora e ela não é responsável. Mas, em razão de lei, o seu patrimônio pode ser afetado. É também a hipótese do responsável da pessoa jurídica, no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Então, gravem esse termo: responsabilidade executória secundária. É a hipótese em que a responsabilidade recai sobre o patrimônio de terceiros que não ostentam a qualidade de juridicamente obrigados. E aí grave o exemplo do patrimônio do cônjuge, que pode ser afetado pela dívida que reverteu em benefício da família. Bom, a gente encerra o estudo dos elementos da obrigação. Vimos os 3 elementos: subjetivo, objetivo e imaterial, e passamos agora ao estudo de algumas distinções conceituais importantes para o aprendizado e fixação do direito das obrigações. Em razão do nosso tempo, do espaço desta aula, não caberia aqui destrincharmos todas as diferenças entre os direitos obrigacionais e os direitos reais, de modo que eu vou trazer para vocês as características consideradas mais relevantes para a compreensão do direito obrigacional e para fins de concurso público, principalmente para a prova objetiva inicialmente. Então, sobre direito obrigacional e direito real. A semelhança entre eles é: ambos constituem situações jurídicas patrimoniais. Ambos geram direitos subjetivos patrimoniais. E eles vão se distinguir em dois grandes pontos. Semelhança: ambos geram direitos subjetivos patrimoniais, que é o direito de exigir algo de alguém. Direito subjetivo patrimonial é o direito de exigir algo de alguém. Primeira diferença importante. Nas obrigações, esse direito subjetivo patrimonial é o direito de crédito. Nas obrigações, esse direito subjetivo patrimonial é o direito de crédito, que opera efeito inter partes, opera efeito somente entre as partes, credor e devedor. Ele opera efeitos contra uma pessoa determinada. O direito de crédito se dá para alguém certo ou determinável e em face de alguém certo ou determinável. E esse alguém deverá adotar uma conduta de dar, fazer ou não fazer. Primeiro ponto: o direito obrigacional gera um direito subjetivo de crédito que opera efeito inter partes entre credor e devedor, portanto, frente à pessoa determinada, que deverá adotar uma conduta prestacional, obrigação de dar, fazer ou não fazer. Já nos direitos reais, o direito subjetivo patrimonial que ele gera, exemplo, direito de propriedade ou direito de usufruto, ou direito de laje, ele opera um efeito erga omnes. No obrigacional, ela é inter partes. No direito real, é um efeito erga omnes. Ele opera efeitos contra toda a coletividade. Enquanto na obrigação, o destinatário do direito tem que adotar uma conduta de dar, fazer ou não fazer, no direito real, a coletividade, que é a destinatária genérica do direito real, ela tem que adotar uma única conduta: um dever de abstenção, um dever de não violar o direito real alheio.
Então, vejam, primeira distinção, o direito obrigacional gera um direito de crédito, que gera efeitos inter partes contra a pessoa determinada ou determinável, que deverá adotar uma conduta de dar, fazer ou não fazer. Nos direitos reais, eu tenho um direito real, que é sobre a coisa, exemplo da propriedade, do usufruto, da laje, que opera de efeitos erga omnes contra toda a coletividade, que terá um único dever, um dever jurídico de abstenção, um dever jurídico de não violar o direito real alheio. A segunda grande diferença entre direito obrigacional e direito real diz respeito ao objeto. Veja, no direito obrigacional, o credor tem um direito contra uma pessoa, é uma relação pessoal. O credor tem direito contra devedor, para que o devedor realize uma conduta de satisfação do crédito, de dar, fazer ou não fazer. Vejam que o meu direito pessoal na relação obrigacional é em relação a um comportamento do devedor. Quando eu faço um contrato de compra e venda de um automóvel, eu não tenho direito imediato ao automóvel, eu tenho direito imediato à conduta do devedor de me entregar o automóvel. O automóvel é o objeto imediato. Então, desse modo, caso o devedor, que deveria adotar uma conduta, se torne inadimplente, ou seja, não adote a conduta devida, o seu patrimônio responderá pela dívida. Já no direito real, o titular do direito, ele não tem um direito contra uma pessoa, ele tem um direito sobre uma coisa, sobre a própria coisa. O direito real, o direito é sobre o bem, não importa a conduta de terceiros. Caso o meu direito real seja violado, a minha coisa seja furtada, a minha coisa seja ocupada por outra pessoa, meu imóvel, eu tenho o direito de sequela, que é o direito de buscar o meu direito real de qualquer outra pessoa, onde quer que ele esteja. Então, veja, na obrigação, eu tenho um direito contra uma pessoa que deve adotar um comportamento. Se ele não adota o comportamento devido, o seu patrimônio responde. No direito real, eu tenho direito sobre uma coisa, não importa o comportamento de ninguém. E se alguém me violar, me retirar essa coisa do meu domínio, eu tenho a prerrogativa de sequela, que é buscar essa coisa de quem quer que esteja. Agora, qual a crítica? Vejam, esta dicotomia estanque entre direito obrigacional e direito real, ela é secular. É algo que vem desde o direito romano. Mas é uma dicotomia que vem perdendo espaço. Essa dicotomia de que o direito real é absoluto e opera efeito erga omnes. O direito obrigacional é relativo e opera efeito inter partes. Isso vem perdendo espaço na doutrina. Por quê? Atualmente vem se trabalhando a noção de situação jurídica. Ao invés de eu trabalhar como direito subjetivo, eu começo a trabalhar a ideia de situação jurídica. E o que seria situação jurídica? A ideia de situação jurídica, ela aproxima as noções de direitos reais e direitos obrigacionais. Por quê? Porque eu parto da noção de que todo sujeito, perante a coletividade, ele tem direitos e deveres. Direitos e deveres gerais e direitos e deveres específicos. E toda a coletividade, todos os demais sujeitos determinados, têm sempre um dever de abstenção, um dever de não violar a situação jurídica daquele sujeito. Isso vai ficar mais claro na aula sobre direitos dos contratos, em que a gente vai estudar o princípio da função social. E aí nós vamos ver a hipótese do terceiro ofensor, da tutela externa do crédito. A minha relação obrigacional com você, ela gera efeitos somente entre nós. Mas esta relação obrigacional interpartes tem que ser respeitada pela coletividade. Então, a professora Tereza Negreiros
ela destaca a necessidade de se distinguir a eficácia da relação obrigacional, que é uma eficácia, aí sim, somente inter partes, da oponibilidade da relação obrigacional, que significa que terceiros, a coletividade, tem o dever de não violar a minha relação obrigacional com outro sujeito. Então, os efeitos da minha relação obrigacional são interpartes, mas ela é oponível erga omnes, tal qual o direito real. A coletividade tem o dever de se abster de violar o direito real? Sim. Também tem o dever de se abster de violar o meu contrato particular. Esta é a ideia de aproximação entre direitos reais e direitos obrigacionais. E aí nós temos duas situações híbridas. Eu vou tratar primeiro do direito da personalidade, porque ele vai reforçar essa ideia de perda da força dessa dicotomia entre direito real e direito obrigacional. Veja, o direito da personalidade, eles não são nem direitos obrigacionais e nem direitos reais. Mas eles apresentam características de ambos. Então, os direitos da personalidade, eles não operam direitos sobre terceiros e nem sobre uma coisa. Ele opera direito sobre a própria pessoa. Eu sou o titular dos meus próprios direitos da personalidade. Então, não sou titular sobre terceiros e nem é uma coisa, é a pessoa humana. Agora, apesar de ser só meu direito da personalidade, ele tem que ser respeitado por toda a coletividade. Ele também opera efeitos erga omnes. Então, veja, os direitos da personalidade são situações jurídicas existenciais. Direitos da personalidade são situações jurídicas existenciais que operam efeitos erga omnes. Significa que devem ser respeitados por toda a coletividade. E a segunda situação híbrida que a gente trata é a situação da obrigação propter rem, famosas obrigações propter rem, que tem como grande exemplo a contribuição do condomínio, a famosa taxa de condomínio. As obrigações propter rem, também chamadas de obrigações mistas ou ambulatoriais, obrigações propter rem, também chamadas de obrigações mistas ou ambulatoriais, são as prestações, vejam o termo, prestações impostas ao titular de um determinado direito real pelo simples fato de ser titular. Então, ela caminha entre o direito obrigacional e o direito real. As obrigações propter rem têm caráter obrigacional, mas derivam de um direito real. Elas são impostas ao titular de um direito real, independentemente da sua vontade, taxa de condomínio, contribuição do condomínio. Pelo simples fato de ser titular de uma unidade autônoma, você está obrigado a contribuir com o condomínio. As obrigações propter rem, elas se transmitem com a transmissão do direito real. Obrigações propter rem se transmitem com a transmissão da titularidade do direito real, independentemente da vontade das partes. Bom, para encerrar essa primeira parte de teoria geral das obrigações, é importante a gente fazer algumas distinções conceituais entre dever, obrigação, sujeição e ônus. Mas eu vou encerrar esse bloco, nós já ultrapassamos também os 30 minutos, e continuamos adiante.